movidos pelo propósito. Shalom, sejam bem-vindos a mais um episódio da Meverde, Missão Evangélica da Verdade. Hoje nós vamos estar a discutir em torno de um tema que é bastante polêmico, mas também da atualidade, que deixa muitas dúvidas, mas teremos a oportunidade hoje de poder esclarecer muitas delas. Trago comigo dois grandes convidados que vão partilhar comigo esse tema, que é Geraldina Luemba e Simplício de Assonam. O nosso tema hoje é namoro cristão. Será que ele existe? E o que é que o julgo desigual vem fazer dentro do namoro cristão? Então, estejam conosco e acompanhem-nos até o fim. Vou deixar que cada convidado se apresente. De antemão, declaro que é um grande prazer tê-los aqui conosco e garanto-lhe que será uma bênção nos acompanhar. Geraldina Luemba tem a palavra. A paz, Alice, obrigada mais uma vez pelo convite. Eu sou Geraldina Fernando Luemba, cooperadora da Igreja Catedral da Adoração e Promessa em Lyon, na França, e também sou estudante e residente em Lyon. Um grande prazer. De outro lado, tenho comigo Simplício de Assonama, um homem de muitas palavras, e nós vamos poder perceber isso de Assonama. Paz. A paz do Senhor. Luntelamo Simplício de Assonama Daniel é meu nome. Membro da Igreja IBNJ, Igreja Batista de Nova Jerusalém, Lyon. E agradeço a Deus por esta oportunidade que nos concedeu e agradeço ao programa Meverde pelo convite. Muito obrigado, o prazer é todo nosso. E eu gostaria de começar por perguntar, de maneira geral, o que é, na verdade, namoro para um dos meus convidados. Vou começar com a Geraldina Luemba, que vai poder definir essa palavra em poucos termos. Geraldina, o que é namoro para si? Então, Alice, namoro, essa palavra namoro vem de uma origem latina que quer significar estar em amor. É também dizer que namoro é um relacionamento entre duas pessoas com um objetivo ou um propósito. Esse propósito é discernir o casamento. Muito bem. Excelente. Olha que eu não sabia que essa palavra era de origem latina, nem o que na verdade significava. Simplício de Assonam, o que é que você pode trazer como acréscimo? Ok. A palavra namoro, como a Geraldina acabou e falou muito bem, a palavra namoro é uma palavra que provém da origem latina. É um vínculo emocional entre duas pessoas que decidem por livre e espontânea vontade, sem arma de ninguém na cabeça, ninguém lhe obrigou, duas pessoas que decidiram entrar num relacionamento. E namoro é preparação para o casamento. Muito bem, muito obrigada pelo contributo quanto à questão que eu coloquei. E vou em seguida passar para a seguinte questão, ou seja, para a nossa próxima questão. Já que estamos a falar de namoro e nós somos cristãos, a próxima pergunta é: o que é, na verdade, o namoro cristão? Será que existe namoro cristão e como podemos defini-lo? Comecei outra hora com Geraldina, Simplício pode dar continuidade. Sim, namoro cristão existe sim. Existe sim, porque todo tipo de princípio tem tem as suas bases. Todo e qualquer princípio tem bases. Então, o incrédulo, ou seja, o ímpio, tem a sua forma de namorar. Então, nós como cristãos não podemos namorar como todos namoram. Porque nós, como crentes, aqueles que têm o princípio da fé em Cristo Jesus, aqueles que têm o princípio da fé em Cristo Jesus, têm em si uma forma como namoram, como levam um relacionamento. Mas a palavra namoro, ela não é bem encontrada na Bíblia como namoro cristão. É um compromisso com o objetivo de alcançar um certo bem que é o casamento. Muito bem. Geraldina, do seu lado, o que é namoro cristão? Penso muito bem e realmente estou de acordo com o que o Simplício acabou de explicar. Mas antes de responder à pergunta diretamente, eu gostaria de explicar primeiramente o que é namoro na atualidade, né? Antes de entrarmos no nosso seio cristão, o que é que os não cristãos fazem ou
olham, como eles olham o namoro. Hoje nós vemos que o namoro é como uma fase experimental. Nós ouvimos que algo que nós não podemos ouvir da boca de um cristão, vamos experimentar, né? Vamos ver no que vai dar, vamos tentar. O namoro não é para tentar, namoro não é uma tentação, não. Quem tenta é o nosso adversário. Então nós cristãos, nós sabemos por que estamos ali dentro e qual é a finalidade. Então para mim, existe um namoro entre dois cristãos. Como o Simplício acabou de explicar, nós não encontramos essa palavra na Bíblia, porque enquanto cristãos vamos pensar que não. A Bíblia nos ensina como namorar enquanto cristão. Não, a Bíblia não vai nos ensinar diretamente como namorar, mas a Bíblia nos ensina como andar enquanto cristão. Se eu sou cristã e eu estou com um parceiro que é cristão, nós temos os nossos princípios. A Bíblia fala de pureza, a Bíblia fala de santidade, a Bíblia fala de compromisso. Então, para mim, o namoro entre cristãos está baseado um pouco ali. A Bíblia não te diz diretamente, mas a Bíblia te explica como você caminha como cristão. Então, namoro cristão, tu simplesmente é um namoro que tem Cristo como centro. Eu prefiro chamar um namoro cristocêntrico. É como hoje, os pregadores não podem trazer uma palavra que fala sobre eles. Os pregadores têm que trazer uma palavra que aponta a Cristo. E o namoro entre cristãos não pode falar algo sobre eles, mas é algo com base que é Cristo. Amém. E eu gostaria de saber, com base na explanação que a Geraldina teve sobre o namoro, como nós podemos identificar o namoro cristão em palavras miúdas. Eu sei que Geraldina falou aqui sobre o namoro ser cristocêntrico, ter Cristo no centro, mas como a gente pode traduzir isso em palavras mais miúdas? Como é que a gente pode identificar, então, o namoro cristão? Olha, sem querer mesmo dar muitas voltas, é simplesmente você olhar e observar o que um mundano faz dentro de um relacionamento, dentro de um namoro, não pode ser a mesma coisa que um cristão faz. Vê, a Bíblia diz, nós estamos no mundo, mas nós não podemos andar como eles andam. Ou seja, não podemos fazer as coisas conforme eles fazem. Então, se eu sou cristã e eu estou num namoro cristão, eu estou num namoro com o meu parceiro que é cristão, nós temos uma base. A nossa base está mais sobre a pureza, a santidade. Enquanto mundanos, você não vai lhe falar de pureza nem de santidade. Enquanto mundano, vai te dizer que é o momento de nós aproveitarmos a juventude. Mas nós cristãos, nós não aproveitamos a juventude da mesma forma que eles. Então, sem mais avançar, é simplesmente não fazer o mesmo que os mundanos fazem. Muito bem. Simplício, se um namoro não tiver as características que a Geraldina acabou de mencionar, ainda assim, se for feito entre cristãos, nós podemos considerá-lo como um namoro cristão? Não. Não. O relacionamento cristão ou o namoro cristão começa muito antes do próprio namoro. Então, eu não vou entrar num relacionamento para ser cristão. Eu sou cristão antes do relacionamento. Não é o relacionamento que vai me fazer cristão. Eu sou cristão antes do relacionamento. Significa que o que acontece? Não pode haver comunhão entre a luz e a treva. Não pode haver mistura. Por isso que Deus, ele separa sempre o seu povo. Se nós vemos bem desde Gênesis até Apocalipse, Deus sempre teve o trabalho de livrar o povo dele de outros povos, que não haja mistura. Ainda assim, como nós, às vezes, cristãos, somos um pouco teimosos por não querer ouvir a voz de Deus, nos colocamos em lugares que não deveríamos estar. Por gostarmos da pessoa e vermos que a pessoa é muito bonita, olhamos nas características da pessoa, porque nós atualmente vamos mais pelo que a pessoa apresenta, não pelo que a pessoa tem, pelo que a pessoa tem, o caráter espiritual que a pessoa carrega. Exatamente. Por isso que é sempre bom, antes de entrar no relacionamento, peça também o estado espiritual da pessoa que você quer estar com ela. Muito bem. Simplício acabou por falar de características da pessoa com quem nós podemos nos colocar num relacionamento cristão. E é sobre isso que a nossa próxima pergunta repousa. Quais são as características que nos permitem, por exemplo, identificar ou escolher uma pessoa para estar num relacionamento? Ok, nós somos todos cristãos, estamos na igreja, servimos, se calhar estamos no mesmo departamento. Será que isso é suficiente para eu poder me colocar num relacionamento com alguém? Não, não é suficiente. O ir à igreja não significa que eu sou crente. Okay. Sim, porque tem pessoas que... Olha, é mesmo fiel nas suas palavras. Chega a tempo, chega a hora,
canta, trabalha na intercessão, trabalha na pregação, mas o coração dele está longe de Deus. Então, o que acontece? Eu posso até ir à igreja, mas não ser filho de Deus. Posso até ir à igreja, mas não sou filho de Deus. Então, temos que tomar muito cuidado. Temos que tomar muito cuidado quanto a estes pequenos elementos. Sem entrar na profundidade, né? Sem ainda falar assim descritivamente sobre o que pode me ajudar a escolher uma pessoa dentro da igreja, eu gostaria de perguntar para a Geraldina. Então, como eu disse no princípio, ao colocar a minha questão, que estou na igreja, eu sirvo. Isso não é suficiente para ser escolhido como alguém para ter um relacionamento cristão? Eu acho e tenho a plena certeza, né, que não é o suficiente. Por que não é o suficiente? Porque nós podemos criar personagens, sabe? O homem, ele tem muita facilidade em se adaptar. Então, enquanto mulheres, né? Isso falo para mulheres diretamente. Você frequenta uma igreja, mas tem um irmão que você acha ele excelente. Eu posso te garantir que ele cria aquela personagem para você lhe achar excelente, mas muitas das vezes ele não é aquilo. Alguém me disse, o homem ele tem vários papéis. Ele pode ter um papel para conquistar uma certa mulher. Se essa mulher gagueja, ele vai se tornar gago para conquistar. Se essa mulher é cega, ele vai se tornar cego para conquistar. Então eu acho que isso não é, nem deveria ser o elemento primordial para encontrar um parceiro por simplesmente ir à igreja todos os domingos. A Geraldina acabou por falar na voz das mulheres. Eu quero ouvir na voz dos homens, Simplício. O que é que você acha? Será que as mulheres também elas têm personagens para conquistar uma determinada pessoa? Olha, se você vê o tipo de mulher que eu idealizei na minha cabeça, o tipo de mulher que eu gostaria de ter na minha cabeça, não é, às vezes, aquilo que nós vamos ter. Porque se for para desenhar o tipo de pessoa que eu quero, claro que vou desenhar todas as características que vai ao encontro, vai ao encontro aos meus princípios. Estás a perceber? Então, a pessoa que busca o reino, esse tem que ser o primeiro elemento de você estar num relacionamento. Sim, eu dizia, porque Geraldina faz referência a pessoas que podem adotar uma certa personalidade para poder conquistar um irmão. Por exemplo, eu gosto do irmão, vou dar um exemplo, simplesmente, eu gosto de um determinado irmão e eu vou estudando o irmão para conhecer um bocadinho daquilo que o irmão gosta, daquilo que o irmão faz, me interessar um bocadinho. Existem irmãs, por exemplo, que podem se inscrever a um estudo bíblico porque o irmão está ligado ao estudo bíblico. Então, Simplício vai falar na voz dos homens. Será que os homens também percebem que existem mulheres que se adaptam a um certo perfil para terem aquilo que elas querem? Ou as mulheres são mais naturais que os homens? Ou vocês também conseguem identificar climas do gênero? Eu acho que tenho a plena certeza, não acho, as mulheres são mais naturais diferente dos homens, né? As mulheres são mais naturais. Nós, os homens, é que somos o manda-chuva, somos os manda-chuva. Porque é o homem que tem que dar sempre o primeiro passo, o homem que tem que dar sempre as iniciativas, o homem que tem que ser frio, tem que ser quente, tem que tentar se adaptar em todos os tipos de clima. Se está frio, mesmo que está a fazer frio da França, tenho que tirar o meu casaco e entregar na Alice, porque eu aguento, sou super-homem. Nós conseguimos nos adaptar, conseguimos ser artistas também. Muito bem, muito bem. Isso responde claramente à nossa questão. Inclusive, partilhava uma ideia, enquanto víamos aqui para os estudos, que a ordenança de amar é para o homem. A mulher, ela submete-se. Então, muitas das vezes, o homem, pelo instinto caçador, vai fazer de tudo para obter aquilo que ele quer. Porém, o nosso conselho aqui é que cada um de nós, enquanto cristão, que queira realmente se colocar em um relacionamento, seja o mais sincero possível, o mais claro possível, e que, muitas das vezes, ter uma personalidade, ter um papel sempre acaba por complicar as coisas mais tarde, porque a verdade ela acaba sempre por aparecer. Então, com base nisso, eu gostaria de colocar a nossa próxima questão.
Espero que nos que estiverem nos acompanhar ou nos acompanharão mais tarde estejam a amar esse momento. Eu pessoalmente estou a amar esse momento, poder ouvir de cada um de vocês aquilo que vocês pensam. Então, falávamos sobre as características que alguém pode ter para então se colocar no relacionamento dito cristão. Eu gostaria de saber como saber se a pessoa é ou não uma pessoa ideal para a gente se colocar no relacionamento, visto que tem pessoas que podem adotar uma certa postura para impressionar e ser escolhida. Gostaríamos de saber, Geraldina, como uma jovem mulher, um jovem irmão pode escolher ou saber que essa pessoa não é um personagem, mas eu posso me colocar no relacionamento com ele. Ainda não falo da pessoa ideal. Estou só a falar de características que podem nos ajudar a escolher uma pessoa. Eu acompanho muito o reverendo Sadraque. Você que está ali pode pesquisar as suas redes sociais. E ele fala muito sobre namoro, eu tenho aprendido bastante com ele. Mas eu acho que para uma pessoa conseguir discernir se de facto esse não utiliza uma personagem ou ele não está a mentir ou fingir, eu acho que primeiramente essa mulher tem que ter, estamos a falar de cristãos, essa mulher tem que ter um relacionamento com Deus, sabe? Quando você tem um relacionamento com Deus, Deus te permite conhecer realmente quem são as pessoas. Deus é tão bom que Ele te permite ver aquilo que você não poderia ver. Quando você está a conhecer alguém, tendo uma intimidade com Deus, Deus é capaz de dizer, minha filha, não vai. Não vai porque eu vejo que você não está a ver. Então, quando ele não tem outra personagem, é mais fácil, porque Deus te diz também vai. Deus ele pode te dizer não vai como vai. Então, o primeiro ponto é você ter uma comunhão com Deus. Você que é mulher, quer entrar num relacionamento, primeiro tenta ter um relacionamento com Deus. Se você não conseguir ter um relacionamento estável com Deus, não terás relacionamento estável com nenhum homem, porque será bem mais difícil. Então, não estamos a falar do homem ideal, estamos a falar do primeiro passo. O primeiro passo é mesmo ter um bom discernimento. Porque quando você aprende a discernir o bom e o mau, também vai discernir o bom homem e aquele que não é bom homem. Muito bem, discernimento. E eu gostaria de continuar aqui com a Geraldina sobre essa questão. E se eu for uma pessoa que acabou de se converter, eu não tenho essa experiência, eu não tenho essa noção das coisas, mas eu estou na idade de ter alguém. E se calhar tem vários irmãos, também vou falar dos irmãos, né? Tem várias irmãs que querem se calhar estar num relacionamento comigo, porém eu não tenho essa maturidade para... Será que existem outros critérios que podem nos ajudar a escolher uma pessoa? A Alice falou muito bem, eu não tenho essa maturidade. O primeiro ponto é ter maturidade. Enquanto para mulheres que se converteram agora, vamos dizer, eu ainda não tenho discernimento, mas eu sinto-me que eu estou na idade de entrar num relacionamento. Não é só sobre idade, mas é sobre maturidade. Eu disse no início que relacionamento, namoro é para levar o casamento. Se você não tem o plano de casar, não está na tua trajetória que termina, esse namoro, vai terminar num casamento, não entre. Mas se você sabe que é para terminar num casamento, busque maturidade. Procure ter uma relação estável com Deus. Tá bom, você se converteu agora, quer entrar num relacionamento, espere. Não tem tempo ali que não estou com 30 anos, me converti agora. Tá bom, mas espere, para não errar e ser como os outros relacionamentos passados. Então é melhor mesmo aprender a esperar. Às vezes, quando aprendemos a esperar, nós recebemos, quem sabe, o melhor. Amém? Amém. Simplício, para ti, o que na verdade poderia ajudar uma pessoa a escolher uma outra pessoa. A Geraldina acabou falando de ter um relacionamento com Deus. Para você, o que pode ajudar uma pessoa a aceitar ou a estar dentro de um relacionamento cristão? Falando da mulher ideal? Ok, falando da mulher ideal, como é que nós vamos conseguir identificar se a pessoa é realmente ideal para nós ou não? Nós, como cristãos, não podemos fazer nada sem a orientação de Deus. Repare que todos os homens da Bíblia, Deus escolheu, ou seja, Deus lhes dirigiu até uma certa mulher. Vamos dar exemplo de Isaac. Isaac, Deus lhe dirigiu até quê? Até Rebeca. Jacó, mesma coisa. Estás a perceber? Então, nós como crentes, nós como filhos de Deus, né? Nós como filhos de Deus, aquele que morremos e nascemos
não podemos fazer nada sem a orientação de Deus. Então, para você entrar num relacionamento, identificar que a mulher é ideal para ti, tem que pedir a orientação de Deus. Porque nós gostamos de ir muito, às vezes, pela beleza. Gostamos de ir muito pela beleza, naquele lado aí. Talvez é um relacionamento que Deus não aprova e muitos de nós, os jovens, começamos a namorar mal. O ponto de partida já foi mal. E depois você começa a ter consequências no futuro. Porque seu começo já está mal. Pode crer. O fim vai ser mesmo um caos. Vai ser um caos. Então, nós entramos em relacionamento, você estando já dentro do relacionamento, é que começa a pedir, pai, por favor, será que é a mulher ideal para mim? É o erro que muitos de nós cometemos. Você já está dentro do relacionamento, está a perguntar se é a mulher ideal para ti. Você, quando queria entrar, será que você pediu orientação de Deus? Agora estás a perguntar se é a mulher ideal. Então, o ideal é esperar Deus nos orientar para que... Peça a orientação de Deus, peça mesmo orientação, mas não tenha porque há pessoa que está a orar, Senhor, Pai, por favor, me ajuda até uma mulher, mas aquela irmã mesmo que está a pedir orientação, mas está a identificar, eu quero mesmo aquela. Não, eu gostaria de acrescentar algo que o Simplice falou sobre a orientação, porque muitos de nós vamos pensar que Deus vai aparecer como uma voz, minha filha amada, era essa o teu esposo é colocar. aquele. Não, ele falou algo muito bom. Primeiro você identifica. Por exemplo, eu vou identificar, Deus, eu sinto que o irmão fulano é o meu número, né? Agora, vai na presença de Deus. Temos números. Existem números, Okay. existem números. Agora, vai na presença de Deus e pergunta, eu senti que é o meu número, mas Deus, será que é o meu número? Porque às vezes nós nem conhecemos o nosso pé. Okay. Nós achamos conhecer o nosso pé. Vamos falar, o meu número é 38, mas Deus lá no céu está falando, não, minha filha, você calça 42. Então... identifique, depois, por isso que entra aí o discernimento. Depois de ter identificado, Deus vai te dizer, é teu número. Ou às vezes não é o teu número, espere o pé crescer mais um pouco. Muito bem. Olha, essa contribuição da Geraldina sobre a questão do número, ser ou não o meu número, é de extrema importância. Por quê? Porque isso mostra, é como se, parafraseando o que a Geraldina disse, não é? Eu preciso saber quem sou, para encontrar quem estará comigo. Muitas das vezes a gente não sabe quem somos. Exato. E a gente quer alguém que esteja conosco. Só que se eu não me conheço, eu acabo simplesmente por trazer uma pessoa para o meu meio e a caminhada acaba por se complicar. Perdão, desculpa, tem homens que ainda acabam por ser infiltrados. Tipo assim, em que sentido? Eu posso mesmo fingir ser o melhor cristão só para conquistar a jovem mais fervorosa da igreja? Sim, simulamos coisas que nós não fazemos. Então admitem que de facto criam personagens. Não, estou aqui a tentar dizer como é que você vai identificar a pessoa que não deve estar no teu caminho, a pessoa que deve estar no teu caminho. Porque também tem mulher que pode fazer de tudo para ser a melhor crente só mesmo para... Para ser conquistada. Amém. Porque nós acabamos por falar a questão de consultar a Deus para fazer uma escolha. E a Geraldina estava a desenvolver, inclusive, esse ponto onde ela falava, a gente não vai ouvir, se calhar, uma voz nos dizendo vá para a esquerda, vá para a direita, ou então é a pessoa certa para si. E Simplício falava que Deus sempre orienta. Deus nos orienta sempre nas nossas escolhas. Da mesma forma como orientou Isaac, da mesma forma como orientou outros homens, Deus acaba nos orientando. Entretanto, eu gostaria que a gente fosse mais claro, porque nós queremos, na verdade, trazer direcionamento, nós queremos responder algumas dúvidas, algumas questões que muita gente lá em casa tem, não é? Como é que eu posso identificar ou saber que eu posso avançar? Falo no contexto em que a gente já consultou a Deus e Deus já nos deu uma orientação. Como eu, como homem, como mulher, posso saber que eu posso avançar? E também podem acabar por responder de que formas é que Deus responde para a gente estar ou não estar num relacionamento, Geraldina? Eu diria assim, eu acho que eu sempre vou falar por mulheres porque eu sou mulher, né? Então, numa primeira fase, eu vou falar de dois lados. O primeiro lado que você tem a confirmação que Deus te disse, minha filha, é ele. Mas o segundo é aquela parte do silêncio. Porque nós somos humanos, nós somos cristãos e sabemos muitas das vezes que ou nós não conseguimos ouvir a resposta ou Deus simplesmente fica
no silêncio, que é verdade que o silêncio também é uma resposta. Mas vou falar para aqueles, vou começar falando com aqueles que estão no silêncio, né? Você já orou, você tem orado com o teu parceiro e deixa dizer que você não ora sozinha. Quando você está num relacionamento cristão, você não é a única que intercede para saber se esse de facto é a vontade de Deus. Os dois têm que estar dentro desse propósito. E quando os dois estão nesse propósito e vocês sentem que até agora não tem nenhuma convicção, eu vos convido a fazerem, não sei, um corte, né? Vocês já vão estar a entrar num relacionamento, podem entrar num relacionamento os dois, porque Deus não disse nem A, Deus não vos deu uma resposta como A ou como B, ou seja, não vos disse avança, mas também não vos disse recua. Enquanto ele ainda não respondeu, vocês já estão a praticar o tal dito relacionamento com corte. Eu aconselho muito sobre o corte, mas lá para frente eu vou explicar melhor o que é o corte para que os nossos telespectadores possam nos compreender. Agora, para aqueles que já tiveram uma confirmação de Deus, e Deus disse de facto, minha filha é ele, avança. Agora vocês vão colocar em prática aquilo que eu disse no início: relacionamento baseado em pureza, relacionamento baseado na santidade, relacionamento baseado em compromisso. Então acho que para quem não teve ainda uma resposta direta, procura se abster de certas coisas, mas para quem já teve uma resposta, pode de facto avançar, né? Por favor, poderias só recapitular a questão? Eu dizia, se a gente, por exemplo, já consultou a Deus e tem uma resposta da parte de Deus, como a gente sabe, como a gente identifica, como é que eu posso saber que Deus me deu uma resposta? Porque a Geraldina falava que muitas das vezes Deus não vai falar sim, vai, em voz audível. Como eu posso identificar que Deus me deu essa resposta, eu posso avançar? Certo. Quem é da luz pode se esconder, pode ir debaixo de uma gruta, de uma caverna. Quem é da luz e continuará sendo da luz. Quem é mesmo do escuro pode tentar colocar luz nele, pode tentar se infiltrar, como se você mesmo é do escuro, é do escuro. Então, nós vamos identificar como? Nós vamos identificar através dos frutos dessa pessoa. Nós podemos simular comportamentos espirituais que nós não fazemos, não somos, mas diga-me quem tu és e eu vou dizer quem... ou seja, como é que é essa frase? Diga-me com quem tu andas e vou te dizer quem tu és. Os teus frutos vão começar a falar por si mesmos. Você não vai forçar nada. Quem é crente, você consegue dar conta. Não força. Quem é filho de Deus não força. Não quer aparecer. Quer aparecer na igreja, que oro muito, porque quando nós queremos convencer a pessoa que nós amamos, vamos mesmo orar em frente. Porque vamos supor que ela é protocolo. Ou seja, é uma intérprete, é intérprete. Eu tenho que ficar mesmo no banco de frente, a orar mesmo. Quando começar a falar aquelas línguas estranhas, ela tem que sentir mesmo, esse é do power mesmo. Estás a perceber, né, mano? É do power. E aí, mas, então, a forma como nós vamos identificar que agora é para avançar mesmo, é mesmo através dos frutos da pessoa. E temos que estar sempre sensíveis à voz do Espírito Santo. Amém. Temos que estar sempre sensíveis. Amém. Muito bem. Então, consultamos a Deus, observamos os sinais, os frutos, para que a gente possa, então, avançar. Eu gostaria de saber, se já estivermos dentro de um relacionamento, qual é o comportamento de um casal dentro do namoro cristão entre quatro paredes? Eu acho que é tanto que eu desenvolvi um pouquinho esse tema, eu escrevi quais são os hobbies, né, de um casal cristão. O que é que vamos fazer? Será que nossa vida vai ser só orar? Vamos orar de segunda a sexta? Não. No início eu falava sobre corte. O que é o corte? O corte é decidir que você e a sua parceira, até antes de chegar naquele determinado dia que é o casamento, o comportamento que vocês vão estabelecer ali no caminho, porque o namoro também pode ser um caminho que vos levará a um certo destino. Então, qual é o comportamento que vocês têm que adotar ali? Muita vida, primeiro ponto, muita vida mesmo de santidade e separação, né? Mas depois disso, será que vamos só ficar na santidade? Podem se sair para jantar, almoçar, mas no corte é sempre obrigatório ter uma terceira pessoa. Você que é cristão e você quer fazer um corte com o teu parceiro, é sair a três.
né? O irmão, exemplo, os irmãos aqui são casais e eu tenho que estar sempre presente naquele jantar, naquele almoço, naquela saída. Vão no monte, orar um pouquinho, mas também podem ir numa geladaria, por que não? Né? Podem frequentar os lugares que os mundanos frequentam, mas só com uma mentalidade diferente. Mas será que uma terceira pessoa não acaba interferindo na intimidade do casal? Porque nós somos cristãos e porque sei que o nome intimidade soa muito, de uma forma assim muito errônea, não é? Mas quando falo de intimidade, falo de uma proximidade onde a gente vai se conhecer. Será que uma terceira pessoa não acabaria por influenciar? Visto que eu falo do comportamento do cristão em 4 paredes. Quando falamos de 4 paredes, estou a falar de um quarto, estou a falar de uma casa. Qual é o comportamento de um casal, que um casal cristão deve adotar quando estiver em 4 paredes de Assonama? Em 4 paredes? Sim. É mesmo, se... Olha, existem coisas que temos que evitar mesmo. Porque você pode ser o mais cristão, mas é bom evitar certos lugares. Tipo, lugares de 4 paredes é um lugar que você começa a ouvir o diabo a falar contigo mesmo nos ouvidos. Ele toca. Passa a mão na coxa. Okay. Passa um pouco na bochecha. Você começa a ouvir mesmo. O diabo fala mesmo. Começas a ouvir mesmo, bem audível mesmo. Não é a nossa natureza ou as nossas experiências? Não, Quer dizer que consegue ouvir diabo? Sim, não ouve Deus. sim. Não ouve- Exatamente, não ouve exatamente. Deus. Quando Deus Então, fala, não é. A gente pode. Quando Deus fala, não é bem. Por que nesse momento os nossos ouvidos ficam mais sensíveis à voz do diabo E não para a voz e de não Deus. para a voz de Deus? é a brecha. Ok. É o momento, se calhar. Porque, não é? olha, às vezes posso estar de acordo, mas de um lado não de acordo com o que a Geraldina falou, mas também estou de acordo com a terceira pessoa. Olha, vamos supor que, tipo, estou com a minha parceira e a Alice está lá. Não vou conseguir ficar à vontade. Sim, por isso eu falava que a terceira Não vou pessoa conseguir. iria... Exatamente. Até um certo ponto, a terceira pessoa vai mesmo auxiliar. É bom fugir como um José, às vezes. Tem que fugir mesmo a mulher de Potifar. Ele não é burro. Ele fez mesmo. Tinha que fugir da mulher de Potifar. Então, o irmão Simplício trouxe aqui um grande método que sempre funciona: fugir. A gente não negocia com o pecado, a gente foge do pecado. Movidos pelo propósito.